muito necessário sobre o matrimônio, onde Jesus foi realmente bem claro. Primeiro Jesus pergunta para eles o que Moisés disse. Claro que Jesus já sabia o que Moisés havia dito, mas Jesus joga a pergunta para eles: o que Moisés disse? Moisés falou que pode. O homem pode escrever uma carta de divórcio para a mulher. A mulher não podia escrever carta nenhuma naquela época, né? Era o homem que podia escrever a carta de divórcio. E Jesus vai responder: sim, Moisés fez isso. Mas sabe por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Deus os fez homem e mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, os dois formarão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Vocês ouviram, muitos de vocês no dia do casamento de vocês foi esse evangelho que foi lido, né? Tem outros evangelhos falando do matrimônio, muitas vezes se lê este evangelho aqui. Por que Jesus foi tão assertivo nessa questão do matrimônio? Por que ele deixou isso dessa forma? Ele pontuou tão claramente isso? Tem vários motivos. A profundeza do matrimônio, a grandiosidade do matrimônio, do plano de Deus, é realmente maravilhosa. Deus tem um olhar especial sobre o matrimônio. Vamos, a partir da primeira leitura, entender um dos motivos pelos quais Deus insiste na importância do matrimônio, na seriedade do matrimônio, na santificação do matrimônio. Vamos então para a primeira leitura de hoje, que a princípio pode parecer, no seu início, que não tem tanto sentido assim com o Evangelho. Deus formou da terra. Primeiro Deus tinha formado Adão. Estamos no primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, livro de Gênesis. Deus tinha feito Adão. E aí Deus então formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria um nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens. Interessante. Deus fez tudo. Fez Adão, fez todos os animais. Eva ainda não tinha sido criada, não nesse capítulo 2 do Gênesis. Tem duas narrativas da criação do homem. A do capítulo 1 já apresenta Adão e Eva juntos. A segunda narrativa, Adão primeiro. Deus fez tudo, fez os animais, trouxe os animais à presença de Adão. E olha só, repito a frase: todo ser vivo teria um nome que Adão lhe desse. Deus deu uma responsabilidade para Adão muito grande. E Deus deu uma autoridade muito grande para Adão, a ponto de Deus respeitar a escolha de Adão. Então vamos entender aqui. Adão estava, isso é o início, não tinha acontecido ainda o pecado. Capítulo 3 desse livro do Gênesis. Adão, ele tinha naquele momento um dom de ciência muito grande. Ou seja, o que é um dom de ciência? É uma participação, é um dom do Espírito Santo que faz a pessoa ter um conhecimento especial de tudo, da criação e de tantas coisas, porque o próprio Espírito Santo ilumina a pessoa. Isso é um dom de ciência. Adão tinha um dom de ciência muito grande. Então ele era capaz de dar nome às coisas, aos animais. Para nós pode parecer um pouco isso simples, mas se nós entendemos que na Bíblia dar nome significa ter autoridade, aí nós vamos entender melhor o contexto disso aqui. Adão, ao dar nome para os animais, um por um, com o dom de ciência que Deus lhe deu, na verdade, Deus está deixando para Adão a autoridade sobre a natureza. Adão tem uma autoridade, ele como homem tem uma autoridade sobre a natureza, e ele exerce essa autoridade dando nome para os animais, para as plantas, para toda a criação.
Junto com a autoridade vem então uma ordem. Adão está colocando o mundo em ordem. O mundo tinha sido recém-criado. Claro que nós estamos falando aqui de tempo cronológico. Estamos falando aqui de um relato de uma organização do mundo. Adão, o mundo tinha sido recentemente, entre aspas, criado, e Adão está organizando o mundo a pedido de Deus. Adão dá nome aos animais, Adão dá nome para as plantas, Adão está colocando ordem no mundo. Ok? Só que isso ainda não bastava. O relato segue dizendo que, depois que Adão colocou ordem no mundo, Adão percebeu que ele, Adão, não fazia total parte desse mundo criado. Ele estava acima. E ele estava sozinho nessa situação. Aí Deus cria a mulher como companheira de Adão. Pronto, agora as coisas estão devidamente no seu lugar. Adão e Eva vão iniciar uma família, e essa família humana, a primeira, colocou ordem no mundo, organizou as coisas, e agora deve seguir assim. Bom, vem o pecado depois, entra uma bagunça enorme, uma tragédia em tudo isso. Porém, vamos lá, vamos ligar isso com o Evangelho. Por que Jesus está sendo tão enfático a respeito do matrimônio? O que tem a ver com essa primeira leitura? Veja, meus irmãos, o plano de Deus continua para que o nosso mundo não seja uma bagunça, não seja um caos, não seja a casa da mãe Joana, né? Não é isso que Deus quer para nós, de jeito nenhum. A família é o caminho de Deus colocar ordem nesse mundo. A família é o caminho de Deus dar direcionamento para a sociedade, não só para aquela família, aquele núcleo familiar, mas inclusive para a sociedade como um todo. À medida que nós tivermos famílias fortes, nós teremos uma sociedade forte, e não o contrário. É justamente uma família forte que gera uma nação, uma sociedade equilibrada, uma sociedade forte. Quando Adão dá nome às coisas, primeiro, ele tem autoridade, ele coloca ordem nas coisas. Deus quer que isso continue acontecendo, e que isso aconteça por meio da família. A família é o lugar onde deve se exercitar a autoridade. A autoridade do pai de família, a autoridade da mãe dessa família, o respeito desses filhos. Isso é da vontade de Deus. Claro que hoje os nossos ouvidos, eles estão contaminados por uma ideologia que está aí. Tem vários nomes para elas. Alguns chamam de progressismo, outros chamam de woke, outros chamam de... enfim, tem um monte de nome para essas ideologias, esquerdismo, tudo vai. Tá. Essa ideologia que está em nós, contaminando os nossos ouvidos, quando a gente ouve a palavra autoridade, muita gente já fica armado. Nossa, autoridade, isso é ruim. É ruim a autoridade. Nós estamos confundindo a autoridade com autoritarismo. A autoridade é de Deus. A autoridade é de Deus. Autoritarismo não. Se alguém de nós tem aquela experiência triste, de quando criança passamos por uma família onde o pai talvez fosse ali um violento, aí isso não é a autoridade de Deus. Essa autoridade Deus não deixou para ninguém. Agora, a autoridade boa, a verdadeira autoridade, isso é de Deus. E Deus quer autoridade no mundo. E Deus quer essa boa autoridade, essa verdadeira autoridade, para colocar ordem nas coisas. A começar de dentro da família. Na família, o pai, a mãe, exercitando a autoridade paterna, materna, eles vão colocando ordem na sua casa. Colocando ordem na família, isso vai ser bom para os filhos, que vai ser bom para a sociedade como um todo. Porque as coisas vão estar dentro da organização, as virtudes, o conhecimento, o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus.
E Deus quer isso. O que aconteceu milhares e milhares de anos atrás, na história do Gênesis, séculos e séculos, Deus quer que continue acontecendo. Deus quer ordem nesse mundo. Deus quer o caminho desse mundo. Nós estamos na Semana da Vida. Semana da Vida, essa palavra vida é tão extensa, né? Ela abrange tantas coisas. Podemos dizer que uma boa família bem estruturada é uma família com certeza que gera vida em todos os sentidos. A vida dessas pessoas que fazem parte dessa família, os novos nascimentos, as crianças que são adotadas por casais, as virtudes que são vividas, enfim, a família vai gerando vida. É por isso que o Senhor é tão assertivo na questão do matrimônio. É por isso que Jesus está dizendo que não é da vontade de Deus o divórcio. O divórcio só deveria acontecer em casos extremos. Porque realmente tem casos extremos. Tem casos que não dá. Não dá. Um dos lados, ou os dois, se perdeu completamente. Situações gravíssimas e não vai mais. É verdade também que muitos casos, esses matrimônios são nulos. A igreja depois acaba reconhecendo como matrimônios nulos. Porém, isso deve ser a exceção e não a regra. A regra é que o matrimônio é tão sagrado, por causa disso que eu acabei de dizer, ou melhor, um dos motivos é esse que eu acabei de dizer, porque é por meio dele que Deus vai estendendo a autoridade e a ordem na família e na sociedade. O matrimônio é tão sagrado que todo casal deve lutar com todas as forças para manter o seu matrimônio. E mesmo que tenham acontecido coisas ruins, e mesmo que situações erradas, mesmo que situações que não deveriam ter acontecido, aconteceram dentro de um casamento, esse casal deve lutar pelo perdão, deve lutar pela reconciliação, deve buscar a ajuda de outros, se for o caso, de um padre, de uma outra pessoa capaz, digna, para reconciliar e fortalecer esse matrimônio. Nunca o divórcio deveria ser algo banal, porém é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Divórcio na nossa sociedade se tornou algo banal. Banal. As pessoas estão se divorciando à torta e à direita e vão para o segundo matrimônio, que não é verdadeiro matrimônio, e vão para o terceiro, e vamos para o quarto. Isso é uma coisa grave, é algo grave que está acontecendo na nossa sociedade. Infelizmente, entre os católicos, tem acontecido muito isso. Não é só em outros que não têm a nossa fé, é entre os católicos. A consequência disso é entre outras, a consequência da desestrutura da nossa sociedade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Até mesmo estatísticas mostram isso. Os Estados Unidos é um dos países que tem a maior concentração, população carcerária do mundo. Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo país com a maior população carcerária do mundo. O óbvio foi constatado. A maior parte dos delinquentes que estão presos vem de famílias desestruturadas, onde não tinham pai e mãe dentro de casa. A maior parte. A ampla maioria dos delinquentes vem de famílias que não tiveram pai e mãe dentro de casa. Então, só isso já basta para mostrar que um dos maiores problemas da nossa sociedade, se não o maior, é justamente a destruição dos matrimônios. Isso acarreta problemas atrás de problemas gravíssimos. Hoje é dia de eleições. Muitos falam de segurança pública quando chega essa época de eleição. Tem que falar mesmo, não que seja errado. É algo sério. Mas poucos falam da verdadeira causa, da verdadeira raiz do nosso problema de falta de segurança pública.
A maior problema de falta de segurança pública são famílias desestruturadas. Claro que tem famílias estruturadas, porém, um bendito ali daquela família resolve tomar um caminho todo errado. Isso sempre vai acontecer. Mas aí são as exceções. A regra é que, geralmente, uma família estruturada, as pessoas vão conseguir dar passos na sua vida e vão seguindo. Um dos maiores problemas nossos de falta de segurança pública, o maior problema é esse. É a desestruturação da família. Quando o Senhor está falando para nós hoje do divórcio, sendo tão forte sobre esse tema, é porque o Senhor sabe, Ele é o nosso Criador. Ele sabe que as famílias desestruturadas desestruturam a sociedade. E daí vem, acarreta-se aí diversos outros problemas. Claro que nós sabemos que essa luta do divórcio, essa ação para separar, para destruir famílias, é algo do demônio. É algo do demônio, porque o demônio quer isso. E infelizmente, há grupos de pessoas dessa nova ordem mundial que nós estamos enfrentando, que querem isso. A separação das famílias para muitos é algo bom, uma desestruturação social. Parece teoria da conspiração, mas não é. Nós temos toda uma ação de grupos para enfraquecer os matrimônios. Isso está sendo levado adiante constantemente. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aos jovens aqui que não se casaram ainda, é muito sério o passo que vocês vão dar daqui a alguns meses, anos pela frente. Se for para casar, pensando em se não der certo, me separo, não case. Nem vá por esse caminho. Aos jovens que já casaram, estão aí há poucos anos de matrimônio, poucos meses, poucos anos, nas crises, nas dificuldades que virão, lembrem-se da palavra do Senhor. O matrimônio é muito sagrado. Lute pelo seu matrimônio. Uma situação errada que não deu certo, que tem um problema, busque reconciliação. Busque reconciliação. Nós precisamos levar muito a sério essa palavra do Senhor, para que nós possamos, isso é para o nosso bem, o bem da sua casa, da sua família, e isso é para o bem da sociedade como um todo. Aí nós entendemos por que, mais uma vez eu friso esse ponto, por que Jesus é tão enfático a respeito do matrimônio. Jesus não deu brecha. A vontade de Deus é essa. Deus uniu o homem e a mulher, e aquilo que Deus uniu o homem não separa, porque é o homem que quer separar. São essas forças que eu disse, são essas forças da nova ordem mundial, são essas forças ocultas, são essas forças subservientes ao inimigo, que querem separar os matrimônios. E nós precisamos lutar nessa defesa.